Olá, companheiros do CETRASC, boa noite a todos. Aos companheiros do Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, boa noite. E a todos também, que nos acompanham, através das redes sociais, do Instagram. É uma honra estar com vocês na noite de hoje. Meu nome é Paulo Soares, eu sou militante do Instituto Kardecista da Bahia. Muito bem, como sempre, para iniciarmos os nossos trabalhos doutrinários, normalmente a gente começa com uma prece, com uma oração. Então vamos à nossa oração de hoje. Vamos pedir ao nosso Pai Maior, Deus, que nos conceda a permissão de podermos, na noite de hoje, por alguns breves minutos, possamos discutir a respeito da doutrina dos Espíritos, seus trabalhadores, especificamente a respeito de José Pititinga. Que possamos, Pai amigo, contar com os benfeitores espirituais, nossos mentores, aqueles que colaboram na tarefa de levar a doutrina dos Espíritos aos quatro cantos. Que possamos, nesse breve encontro, sairmos mais felizes, mais instruídos, mais envolvidos com a doutrina espírita. Esteja conosco, Pai amigo, agora e sempre. Assim seja. Bem, meus amigos, é uma honra para mim estar essa noite conversando um pouco a respeito de alguns trabalhadores espíritas, principalmente do movimento espírita iniciante, lá do século XIX, início do século XX também. E como eu tenho acompanhado, as palestras, as doutrinárias aí da casa têm sido baseado em alguns desses trabalhadores do início do Espiritismo no Brasil. Tá? Então hoje, por alguns breves minutos, nós vamos então discutir um pouco, falar um pouco a respeito de José Pititinga, quem foi esse espírita. Muito bem. Primeiramente, o nome dele não era Pititinga, evidentemente, como nós sabemos. Mas só para lembrar, antes de tudo, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Antes da gente iniciar esse nosso trabalho, nós folheamos, evidentemente, algumas obras espíritas que falam sobre o assunto. Uma delas é essa obra aqui de Zeus Van Tuyl, uma obra antiga, chamada Grandes Espíritas do Brasil. Zeus Van Tuyl, salvo engano, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, também um escritor e tudo mais. Para esse nosso trabalho também a gente compulsou essa obra de Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Eu vou falar rapidamente sobre ela. E é claro, também não pode faltar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que, como todos sabem, é a obra básica, é a obra basilar do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Não é? Muito bem. Quem foi José Pititinga? Eu vou passar rapidamente aqui na história. Tá? É claro que a época que Pititinga esteve, que o Pititinga encarnou entre nós aqui no Brasil, reencarnaram também vários outros espíritos de escola, espíritos bastante esclarecidos, espíritos iluminados. Tá? Essa pleiade de espíritos que reencarnaram no mundo todo, inclusive não só no Brasil, evidentemente, que os espíritos chamaram, os espíritos da codificação chamaram de uma invasão organizada. Eles certamente não estavam se referindo apenas aos médiuns, evidentemente, aos médiuns propriamente dito, que chamou bastante atenção naquela época,
mas também as pessoas, aqueles espíritos mais esclarecidos que reencarnaram com o intuito de fazer a humanidade avançar, fazer a humanidade progredir, trazer a terceira revelação às terras brasileiras também, ao mundo, evidentemente, e também às terras brasileiras. Como nós sabemos, o Espiritismo nasce na França, nasce na Europa, mas ele vem mesmo se implantar, ele vem achar assim, um país aberto ao Espiritismo. Foi justamente o Brasil, como nós sabemos. E ele está fazendo o caminho inverso agora, né? Está saindo do Brasil para ir para a Europa, Estados Unidos e outros países afora. Então José Pititinga, ele vem reencarnar numa época justamente que veio essa multidão de outros espíritos esclarecidos, trazendo a doutrina espírita para nós. Tá? A gente sabe, por exemplo, que as primeiras manifestações espíritas, né, as manifestações mediúnicas, se deu aqui perto, em meados do século XIX, né, em Mata de São João, por exemplo, tiveram as primeiras aglomerações de médiuns, reuniões mediúnicas propriamente, onde os espíritos passavam orientações. Tá? A gente tem, por exemplo, aqui na Bahia também Teles de Menezes, né, que foi um dos primeiros também no Brasil, evidentemente, e também na Bahia, Teles de Menezes, né, que criou algumas aglomerações espíritas, né, criou o periódico, o jornal Eco de Além Túmulo, inclusive. Tá? Nós tivemos no final do século XIX a fundação da FEEB, também em 1884, né? Parece que essa invasão foi realmente organizada, porque em várias partes do Brasil nós tivemos grandes lideranças espíritas, né, espíritos, melhor dizendo, trazendo o espiritismo para a gente. A gente tem em Minas Gerais, com Eurípides Barçanufo, isso no final do século XIX, evidentemente, né, depois que o espiritismo surgiu na França. Né? A gente tem Eurípides Barçanufo, a gente tem em São Paulo Caibá Schutel, a gente tem no Sul também, a gente tem, por exemplo, Viana de Carvalho, que viajou o Brasil inteiro levando os conhecimentos espíritas, fundando casas espíritas, fundando aglomerações espíritas também no Brasil inteiro. A gente tem uma verdadeira invasão organizada, a gente poderia chamar dessa forma também. Dentre esses espíritos nobres que reencarnaram entre nós, está lá José Pititinga. Tá? E só lembrando, evidentemente, eu acho que a maioria de nós já sabemos, o nome dele não é exatamente José Pititinga. Tá? O nome de batismo dele é José Florentino de Sena. Tá? Ele nasceu aqui em Amargosa, né, aqui perto de Salvador, tá, na Bahia, às margens do rio Paraguaçu. Né? Portanto, tinha pouca formação cultural, ele não teve acesso aos estudos propriamente, né? Porque, inclusive, aos 11 anos, como era comum e ainda é comum na cidade do interior e até aqui na capital também, tá? Os jovens ainda muito cedo começaram a trabalhar. Tá? José Pititinga, ou melhor, José Florentino de Sena, começa a trabalhar aos 11 anos de idade, imagina. Tá? Ele casou-se depois, evidentemente, por 2 vezes. A sua primeira esposa teve 7 filhos, mas ela desencarnou e ele esposou uma outra mulher também e viveu durante muitos anos com ela. Tá? Ele foi contador, mas não contador. Ele trabalhava como contador, né? Já aos 11 anos de idade ele trabalhava, ele tinha muita facilidade em lidar com os números. Né? Ele não chegou a fazer uma faculdade, aliás, Pititinga, ele era autodidata. Naquela época era muito mais difícil, absolutamente muito mais difícil você entrar numa universidade, entrar na faculdade. Não é? Mas, curiosamente, tá? Muita gente pensa até, e ele assim atuou, ele atuou como jornalista
Como escritor, também ele escreveu pelo menos 3 livros, no mínimo, né? Pode ter escrito outros que a gente não identificou. Ele era um poeta também, escreveu vários poemas, escreveu um livro de poesia também, né? Ele, como jornalista, né, apesar de não ter se formado como jornalista, mas ter trabalhado como jornalista, ele trabalhou e correspondeu também, escreveu várias matérias para diversas cidades da Bahia e de fora da Bahia também. Tá? Cidades como Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, né? A própria Amargosa também, tá? Juazeiro, onde ele se mudou, daqui a pouco eu vou falar aí. Então ele percorreu, assim, com os seus escritos, tá? Grande parte da Bahia. Ele se correspondeu com vários jornais, inclusive nessas cidades citadas, e em várias outras também, várias outras. Ele chegou a trabalhar nesses jornais também, escrevendo as suas matérias. Inclusive ele tinha uma facilidade muito grande em escrever. Tá? Ele, como eu falei, ele era um autodidata, tinha facilidade com os números. Tá? Foi admitido numa empresa pública, inclusive como contador, tá? O que facilitou ele percorrer o Brasil todo, né? Percorreu, aliás, várias cidades do Brasil, ainda como contador, como funcionário público também. Tá? Então, Pititinga, ele era um autodidata, tá? Como eu falei, e tinha uma facilidade incrível em escrever, uma facilidade em falar, uma facilidade em se expressar também. Não é? Há uma coisa interessante, a origem do nome dele. Tá? Por que Pititinga? Tá? Vou lembrar para vocês. Pititinga, como eu comecei a falar, ele nasceu em Amargosa, mas esqueci de falar o ano, ele nasceu em 1866. Tá? 1866, tá? Nós estávamos historicamente nós estávamos num reboliço muito grande historicamente. Nós estávamos às vésperas da abolição da escravatura, estava muito próximo, tá? Foi nesse período, um pouquinho depois. Nós estávamos também, o Brasil iria se transformar evidentemente numa república, tá? Sair do império para a república, não é? Então ele nasceu justamente no meio desse reboliço, tá? Histórico, cultural, tá? do Brasil Império daquela época. Então ele já muito cedo, como eu falei, ele começou a escrever, tá? Começou a escrever para os periódicos, para os jornais, tá? Já atuando como contador, inclusive. E uma coisa interessante, tá? Que eu descobri sobre Pititinga, né? Ele era abolicionista. Aliás, talvez por isso ele tenha utilizado o nome Pititinga. Tá? Como ele escrevia muito para esses jornais, e ele foi muito pressionado pelo governo, pelo Império e também pelo pessoal que empregava ele, né, pelo Estado também, e por alguns familiares. Né? Os escritos dele eram muito chamativos, tá? As palavras de Pititinga chamavam muito atenção, segundo os historiadores. Tá? Então, ele foi muito pressionado pelos familiares, e aí ele pensou, como é que eu vou fazer então? Bem, o negócio é usar então um pseudônimo, tá? E ele pensou, bem, eu sou um peixe no oceano, tá? Eu sou uma formiguinha na floresta, eu sou um peixe no oceano. E um peixe, um pititinga, né? Uma pititinga é um peixe pequeno, tá? E assim ele passou a partir de então a adotar o pseudônimo de Pititinga, para que ninguém descobrisse de quem se tratava aqueles escritos, né? Aqueles artigos que eram, inclusive, a favor da abolição, eram artigos a favor da república, enfim.
e assim ele pôde se esconder de certa forma e continuar seus escritos por trás desse apelido que ele arranjou. Aliás, esse nome ficou tão famoso e ele ficou depois muito conhecido, evidentemente, que ele adotou o nome Pititinga, inclusive foi lá em cartório e adotou o nome dele como José Pititinga, e até a família dele, os filhos, a mulher também, com o nome de Pititinga, não é? Dado a ser um nome realmente muito conhecido daquela época. Não é? Então ele já escrevia alguns artigos, né, contra a escravatura e para, como eu falei, para não ser perseguido, até para preservar seus familiares. Ele então utiliza esse nome que acabou ficando muito famoso depois por conta dos escritos dele, né? José Pititinga. Tá? Mas como ele conheceu o Espiritismo? Né? Como ele teve contato com essa doutrina reveladora, essa doutrina libertadora, essa doutrina maravilhosa que a gente professa, que é o Espiritismo. Tá? Ele era jovem ainda, tinha por volta de uns 21 anos, como ele viajava muito. Aí numa dessas viagens, um amigo, né, um companheiro de trabalho, estava lendo o Livro dos Espíritos assim de forma muito interessada, e ele aí se aproximou, se não me engano era num trem de ferro, e aí disse: você está lendo essa obra que é feita para os malucos, né, para malucos, né, para loucos, né? Aí o amigo, muito amigo dele, disse: olha, só como sentença para você, como essa obra não é de malucos, você vai ler esse livro, eu vou lhe dar esse livro, você vai ler esse livro durante a viagem, aí você me diz se é para malucos ou não. E aí Pititinga, inteligente como era, pegou aquele livro, aquela obra maravilhosa e não largou mais. Ele leu assim de forma febril até, conta os historiadores, né? Essa obra magnífica, o Livro dos Espíritos. E aí ele passou a compreender essa verdade, as verdades que a doutrina espírita traz. E aí logo depois o que acontece? Ele muda-se para Juazeiro, lá no norte da Bahia, Juazeiro da Bahia, também ainda às margens do rio, agora o Rio São Francisco, não é? E lá ele funda, pouco tempo depois, ele funda o Grupo Espírita da Caridade. É? Um dos primeiros na Bahia também. É? Claro que não existia ainda nenhuma aglomeração lá em Juazeiro, não existia nas redondezas, absolutamente, foi um dos primeiros. E ele cria esse Grupo Espírita Caridade. Né? Lá em Juazeiro, ele também funda um abrigo, né? Um orfanato também, um orfanato e um abrigo com 6 casas, onde abrigava crianças e idosos, né? E onde durou-se muito tempo esse abrigo, né, esse orfanato, mas infelizmente com a cheia do Rio São Francisco em 1906, algumas dessas casas foram alagadas e ele teve que encerrar esse projeto, tá? Mas ficou durante muito tempo. Né? Ele ainda lá em Juazeiro fundou também o Grupo Espírita Allan Kardec, que também perdurou por muitos anos. Né? Foi lá que ele descobriu, né, José Pititinga, tá? Através de um médium, através de um outro médium, tá? Que um espírito muito esclarecido era o seu mentor espiritual, era o seu guia, o espírito Ignotus, que escreveu diversas mensagens através de outros médiuns também, e que lhe revelou que era o seu espírito guia. Salvo engano, o próprio espírito Ignotus chegou a escrever alguns livros também, mas algumas mensagens, mas bastante mensagens também, através de outros médiuns. Tá? Muito bem, meus amigos, Pititinga, isso no final do século XIX, início do século XX, tá? E Pititinga e a FEB. Aí Pititinga, em 1912, tá? Aliás, Pititinga e a FEB, ou seja, a Federação Espírita do Estado da Bahia, eles até se confundem, tá? E vocês vão entender um pouco agora, tá?
Pititinga se muda para Salvador, tá, em 1912. Tá? E aí ele observou uma coisa curiosa. Tá? Não havia unidade nas casas espíritas, das poucas casas espíritas daqui de Salvador e da Bahia em geral, não havia uma unidade, tá? uma unidade de compreensão, de ensino daquilo que a doutrina, daquilo que Kardec havia trazido, uma unidade doutrinária. A palavra que eu estava buscando era essa. Não havia unidade doutrinária, tá? E aí o que ele pensou? Não, eu vou fundar algo aqui que possa, de certa forma, unificar, tá, o pensamento espírita na Bahia. Né? Já existia a Federação Espírita Brasileira, já existia, começou a surgir federações espíritas em outros estados também. Aí ele funda em 1915 a União Espírita Baiana, justamente para agregar as casas espíritas, né? Agregar os centros espíritas, né? Ter um norte, um rumo baseado naquilo que Kardec trouxe para a gente, para não ficar muito disperso. Assim ele fez, né? Criou a União Espírita Baiana em 1915. Só que foram muitas as dificuldades, não tinham uma sede própria, eram alugadas as casas, tá? Até que, salvo engano, em 1921, né, ele, junto com outros companheiros, né, da União Espírita Baiana, eles arrecadam, né, dinheiro e aí conseguem comprar um casarão lá no Largo do Terreiro de São Francisco, no histórico bairro do Pelourinho, aqui em Salvador. Tá? Lá ali onde tem a Cruz de São Francisco, a Igreja de São Francisco, o Largo de São Francisco, ali no histórico bairro de Pelourinho. Aliás, esta casa, né, que hoje é chamada de Casa de Pititinga, né, que era a antiga federação, como eu falei, que foi fundada por José Pititinga, né, está lá até hoje. Funciona como se fosse uma sede seccional da Federação Espírita do Estado da Bahia, que a sede nova, evidentemente, é lá no Iguatemi, próximo ali ao bairro do Iguatemi, mas permanece ali ainda a sede seccional, né? Ou a Casa de Pititinga, como a gente amorosamente chama essa casa, né? Casa de Pititinga, né? E Pititinga, ele, depois de fundar em 1915, ele foi presidente durante muitos anos, durante vários anos ele foi presidente lá da Federação Espírita do Estado da Bahia, ou na época, União Espírita Baiana, tá? E que depois se transformou na Federação Espírita do Estado da Bahia. Quando ele desencarna, quem é que assume? O seu amigo e companheiro que todos nós conhecemos, Manuel Filomeno de Miranda, o seu grande amigo, não é? Ele assume então a direção, a presidência da Federação Espírita do Estado da Bahia, que ainda funcionava lá no terreiro de São Francisco, não é? Muito bem. Pititinga e a humildade, tá? Como nós sabemos, Pititinga, além dos seus atributos, né, culturais, além dos seus atributos intelectuais, que são inegáveis, que todos os biógrafos falam da inteligência, ele era um orador muito bom, absolutamente muito respeitado no Brasil todo. Pititinga percorreu vários lugares do país, fazendo as suas pregações, as suas conferências, e ele era muito respeitado por conta disso, não é? E aí aliás, quem conta esse episódio que eu vou contar aqui agora é Manuel Filomeno de Miranda, nessa importante obra Nos Bastidores da Obsessão, tá? Aliás, Manuel Filomeno de Miranda, ele cita Pititinga em algumas de suas obras, inclusive mesmo depois de desencarnado, Manuel Filomeno de Miranda, Pititinga é citado nas obras de Manuel Filomeno de Miranda
em vários trabalhos, vários serviços, inclusive relacionados à obsessão também. Tá? E ainda aqui na Federação, na casa de Pititinga, tá? Lá no Terreiro de Jesus, Manuel Filomeno de Miranda conta um fato bastante delicado que ocorreu, bastante curioso também, que foi o seguinte. Pititinga fazia uma palestra, uma doutrinária, tá? E de repente entra no salão um homem, tá? De 40 e poucos anos mais ou menos, que evidentemente transtornado. Ele interrompe a palestra e começa a agredir verbalmente Pititinga, né? Ele começa a dizer que Pititinga não era digno daquelas pregações, não era digno daquelas palavras e tudo. E quando esse senhor começa a falar e as pessoas percebem e Pititinga também percebe que ele estava obsidiado, ele estava envolvido por uma entidade que queria prejudicá-lo. E aí ele começa, o jovem, o senhor começa a falar de Pititinga, você não merece, você não merece estar aí e tal, e começa a falar, e Pititinga, todos ficam assim, boquiabertos com aquela atitude desse senhor, e esperando alguma coisa de Pititinga. É claro que Pititinga se empalideceu quando viu aquelas palavras todas, né? Mas Pititinga disse, você tem razão. Começa a falar de forma serena, mas disse, você tem razão. Tá? Eu não sou digno, tá? Porque eu ainda tenho muitas coisas para resolver intimamente. E olha que Pititinga já tinha uma certa idade aí, já era idoso. E aí Pititinga diz, realmente, mas eu tenho feito muitos esforços, né? Muitos esforços para domar os meus erros, para domar as minhas atitudes equivocadas. Né? E aí começa a falar de forma serena. E começa a acalmar. Pititinga foi tão humilde que o obsessor se dobra, né? E o senhor começa a chorar e pede perdão ali na frente de todo mundo. Me desculpa, você não é nada disso, o senhor não é nada disso, entendeu? Me desculpa, chama ele de um velhinho simpático e tudo mais. É claro que o senhor estava obsidiado, mas Pititinga, com sua imensa serenidade, com sua imensa humildade e sua imensa humanidade também, consegue acalmar esse espírito. E aí chama ele de, senta aqui, vamos conversar e tudo. Esse senhor chora, pede desculpas ali de público, né, a Pititinga. E Pititinga então pede que todos orem por esse senhor, e realmente todos oram. E ele continua depois a sua pregação, ele continua a sua palestra, continua a sua doutrinária, sendo assistido pelos espíritos, e aquele obsessor sendo também auxiliado, sendo assistido também naquele momento difícil. E aí ele de forma tranquila, serena, inclusive ele chega a dizer, não, eu tenho feito muitos esforços, evidentemente, mas pelo menos não tenho prejudicado a mais ninguém. Tá? Ele assim afirma. E o Senhor praticamente ajoelha nos pés dele, pedindo perdão por aquela atitude, não é, impensada. Quando eu estava lendo nessa obra maravilhosa sobre isso, essa passagem na vida de Pititinga e muitas outras, tá? Eu me lembrei de um outro espírito, também muito humilde, que é um dos espíritos que fazem parte da pleiade de espíritos que trouxe a doutrina espírita a Kardec. Tá? É João Batista Vianney. Tá? Eu me lembrei da história dele, que é muito parecida, assim, pelo menos em comportamento com José Pititinga.
João Batista Vianney, ele nasceu no interior da França, se vocês me permitem rapidamente esse adendo aí, porque são histórias muito parecidas, são personalidades parecidas até. João Batista Vianney, ele nasceu no interior da França, num lugar, numa fazendinha afastada, aliás, próxima à cidade de Lyon, mas nesse lugar, nesse município, não se falava o francês clássico, se falava um outro dialeto, um dialeto próximo ao francês, mas não era exatamente francês. E o povo tinha dificuldade, o próprio Vianney, que cresceu lá, João Batista Vianney, ele tinha dificuldade por conta não tinha uma educação formal no lugar. E ele tinha uma vontade, né, Vianney, que era de se tornar padre. Ele desde pequeno declarava que queria se tornar um padre. Não é? Desculpe, mas tinha imensa dificuldade. Ele não foi educado formalmente, ele não foi alfabetizado, melhor dizendo. Né? Somente na adolescência, já com 11 ou 12 anos, é que ele se mudou para Lyon, foi que ele teve acesso à escola, mas sempre com a vontade de se tornar padre. Né? Mas ele tinha dificuldade porque ele não compreendia direito a língua francesa, ele havia crescido no lugar onde não se falava o francês propriamente, mas resolveu estudar para ser padre. Tá? E ele tinha convicção de que seria um padre. E aí ele foi admitido em Lyon, estudou, mas tinha muita dificuldade, ele não compreendia a filosofia, toda a religião, né? Ele não conseguia compreender, ele tinha uma certa dificuldade em compreender. E aí ele foi muito difícil ele conseguir se formar em padre. Tá? Aí com muita dificuldade, com o auxílio de muitos outros padres, inclusive, mas se observava essa vontade muito grande de Vianney em se tornar um padre na igreja, até que ele foi ordenado padre. Tá? Mas aí o bispo da região fez o seguinte: olha, eu vou lhe ordenar o padre depois de muitos anos estudando e tal, com muita dificuldade, com a ajuda de tantos. Ele disse: olha, eu vou lhe ordenar padre, mas você não pode ser confessor, porque você não está preparado. Você não tem o preparo para ser um confessor, por exemplo. Não é? Aí desencarnou um pároco de uma cidadezinha pequena na França. Aí o bispo resolveu mandar: vou mandar você para lá, tá? Você vai ser o pároco. Vianney então vai até lá. Tá? E aí diziam que ele não poderia ser um confessor, porque ele tinha dificuldade em aprender a teologia, de aprender a filosofia da igreja. Tá? Mas ele tinha muitas outras qualidades. Dentre elas, ele tinha a humildade, ele tinha a generosidade, e ele tinha mais. Curiosamente, ele sabia ouvir as pessoas. Não é? E aí ele foi lá para essa cidadezinha, bem distante, tá? Uma cidadezinha pequena, foi substituir esse padre. E aí ele começou a receber as pessoas, a ajudar as crianças, a ajudar os velhos, a ajudar os pobres. E aí ele se dedicou tanto, e as pessoas iam para ouvi-lo. E mais que isso, ele curava os doentes. Vianney. E aí ele começou a ficar conhecido por saber ouvir, por saber curar as doenças de tantos. E aí começou-se a fazer uma romaria nessa cidadezinha da França, onde ninguém conhecia quem era ele, quem era esse padre tão bondoso, né, de tamanha bondade e tamanha humildade. E aí ele recebia as pessoas, faziam filas imensas. Pessoas vinham de outras cidades e até mesmo de outros países, vinham se confessar com Vianney. E ele pacientemente ouvia cada um, né? E até curava muitos.
né? Ele passava muitas vezes 15, 16, 18 horas atendendo as pessoas e só parava quando o último era atendido, né? E se fez uma verdadeira romaria, né? Vianney, ele desencarnou velhinho. Ele desencarnou trabalhando, inclusive, né? Se dedicava tanto ao trabalho, absolutamente tanto à sua tarefa que ele tanto amava, que ele desencarnou velhinho, né? E aí, curiosamente, mais tarde, ele foi reconhecido pela igreja como um santo pelas curas que ele fez. Aliás, ele é chamado de o cura Das. Das é a cidadezinha onde ele morava, né? E curiosamente, ele realizava as curas, ele conversava, e ele, a igreja então reconheceu, né? A igreja reconheceu ele, né? Beatificou e depois virou santo, tá? E mais ainda, tá? Ele era tão respeitado entre os clérigos, né? Entre os bispos, entre os padres, né? Que o Papa depois declarou, né? Que ele seria um sacerdote, esqueci o nome agora que se dá, né? Ele era o padroeiro. Ele ficou sendo o padroeiro dos padres, não é? Salvo engano, ele nasceu, foi no mês de agosto, ou desencarnou no mês de agosto, e eu sei que é no mês de agosto, o dia dos padres, o dia dos párocos, em homenagem a João Batista Vianney, pela sua humildade, pela sua perseverança, não é? E aí eu me lembrei, quando eu estudava um pouco sobre a vida de José Pititinga, essa pessoa maravilhosa que ajudou a trazer o Espiritismo para nós, as terras baianas, não é? Pela sua humildade, pela sua perseverança, pela sua paciência, pela sua serenidade, me fez lembrar esse espírito maravilhoso que é João Batista Vianney também. Possivelmente sejam do mesmo nível, não é? Espíritos simpáticos ali, não é? Então, meus amigos, quando chega em 12 de março de 1939, também trabalhando, né, desencarna o nosso José Pititinga, em 12 de março de 1939. Né? E aconteceu uma coisa curiosa no seu desencarne. Né? Conta-se, né, que ele, no seu próprio velório, tá, ele dá uma mensagem psicofônica através de um médium, né, falando, né, no seu próprio velório, inclusive, de certa forma, consolando aquelas pessoas que ali estavam. Tá? E aí eu queria recorrer ao Livro dos Espíritos, ali, que Kardec fez uma pergunta lá aos espíritos, a pergunta 327. Kardec pergunta assim: o espírito assiste ao seu próprio enterro? Olha que pergunta interessante, não é? Quando me veio a notícia de que Pititinga havia dado comunicação psicofônica no seu próprio enterro, eu imaginei, poxa, será que isso é possível? Sim, evidentemente, para alguns espíritos abnegados isso é perfeitamente possível, mas não é para qualquer um, evidentemente. Então Kardec pergunta aos espíritos: o espírito assiste ao seu próprio enterro, ou seja, ao enterro do seu corpo, evidentemente? E os espíritos, os imortais, então esclarecem: muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado, ou seja, aí ele não vai perceber, evidentemente. Tá? Então, existe essa história de que o próprio Pititinga deu uma comunicação mediúnica no enterro do seu próprio corpo físico. Né? Isso perfeitamente é possível até para um espírito da sua natureza, um espírito da sua escala, né? Um espírito, de certa forma, esclarecido moralmente, esclarecido intelectualmente, também como José Pititinga. Tá? E sempre
nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, sempre ele cita Pititinga nas tarefas de amparo aos encarnados também, e aos desencarnados, principalmente na área da obsessão. Principalmente na área da obsessão, espíritos atormentados por esse problema que é a obsessão, que é um problema da humanidade inteira, né? A obsessão, a influência dos espíritos inferiores. Então, meus amigos, Pititinga é um desses espíritos que reencarnou entre nós, tá? Para auxiliar a humanidade a avançar, para auxiliar nessa tarefa que não é nossa, absolutamente não é nossa, é do Cristo, e que nós colaboramos como verdadeiras pititingas também, verdadeiras formiguinhas aí, cada um construindo um pedacinho. E certamente Pititinga foi muito mais do que uma pititinga, ele construiu muito, né? Principalmente o espiritismo nascente em nosso estado. Então, meus amigos, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, a respeito desse abnegado espírito José Pititinga, né? Fiquem com Deus, os companheiros do CETRASC, do Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo. Um abraço a todos e boa noite, até a próxima.